Hoje, na Real, na TV, recebe o professor Carlos Ari Sandfeld, professor da FGV São Paulo, da Escola de Direito da FGV São Paulo. Professor, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Prazer. E certamente vamos desenvolver temas importantes para o Brasil. Vamos falar do Estado brasileiro, né? Falar do Estado brasileiro num momento difícil, né? É verdade. Eu colocaria uma questão de fundo. Hoje, nesta crise toda, há duas necessidades que o Estado tem. A primeira, de um saneamento, digamos, ético, e de outro lado, um aumento de eficiência. O senhor é um dos propugnadores do chamado direito administrativo do desenvolvimento. Como esta teoria pode ser aplicada na prática? Eu acho que o mundo jurídico ele tem uma importância que todos reconhecem. Quer dizer, as instituições jurídicas têm um valor econômico, um valor para os negócios, um valor para a política, que é reconhecido. O grande problema é que o mundo jurídico não tem sido capaz de trabalhar com a realidade. Então, grande parte das ideias que influem na produção normativa e nas decisões está envolvida com idealizações. Esse é o nosso grande problema. Então, falar num direito administrativo do desenvolvimento, que evidentemente envolve desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento político, é falar das coisas que dão certo ou não dão certo. É fazer pesquisa para saber se as idealizações elas são capazes de gerar resultados positivos. E eu acho que é esse o nosso desafio. Esse diapasão, o senhor acha que existe no Brasil alguma iniciativa que o senhor considera importante nesse sentido de modernizar o mundo jurídico vis-à-vis a realidade, por exemplo? Olha, nós tivemos já muitos debates de modernização do direito administrativo, o direito da administração pública brasileira, nos últimos 20, 25 anos. Um marco importante, que é a Constituição de 1988, foi um marco de consolidação das ideias básicas da primeira metade do século XX. Que ideias foram essas? Ligadas à necessidade de controlar o Estado, de garantir direitos para as pessoas por meio de controle do Estado, controlar a autoridade, limitar a autoridade, criar órgãos de controle para limitar a autoridade. Muito a ideia de limitação. Isso foi a pauta, foi a agenda da primeira metade do século XX. A grande agenda contemporânea é fazer com que o Estado seja capaz de se reformar, sem perder os controles, mas se reformar para ser mais eficiente. Então, muitas coisas foram feitas. Por exemplo, a Constituição de 1988, na sua versão original, tratava das empresas estatais, aproximando o regime dessas empresas, o regime jurídico dessas empresas, muito da administração pública tradicional. Houve uma emenda constitucional, foi a emenda chamada da Reforma Administrativa, em 1998, quer dizer, 10 anos depois da Constituição, que pediu a produção de uma lei, anunciou a produção de uma lei para dar um regime mais empresarial para as empresas estatais. Uma lei geral, que cuidasse das empresas estatais em geral. Até hoje nós não tivemos. Então, esse é um exemplo de um passo positivo, quer dizer, apontando para a necessidade de as empresas estatais terem um regime de direito público, com controle, mas que tivesse um lado empresarial forte. Mas, professor, e nós não conseguimos avançar. Nesse contexto específico, o senhor não acha que a crise da Petrobras pode atrasar ainda mais esse processo? Porque muitos argumentam de que um dos motivos pelo qual a Petrobras ingressou nesse plano de alta corrupção teria sido a redução dos controles sobre a empresa. Isso não atrasaria? Acho que sim, acho que sim. Existe uma luta em torno de qual é o regime das licitações, quer dizer, do processo que leva aos contratos públicos no Brasil. Em 1993 foi editada a famosa Lei 8666, que é uma lei geral de licitações no Brasil. Isso é uma lei capturada pelos interesses de certo tipo de mercado, o mercado das empreiteiras, sobretudo das empreiteiras emergentes, que acabaram moldando a lei de acordo com seus interesses. E uma lei que é muito rígida do ponto de vista formal. Pois bem, o que aconteceu? Em 1998, justamente, foi aprovada a Lei do Petróleo e permitiu que o presidente da República, por decreto, fizesse um regulamento de licitação também próprio para a Petrobras, que levasse em conta
a circunstância que se trata de uma empresa que disputa mercado e que, inclusive... Ou seja, a realidade do setor de petróleo. Exatamente. Assim. Adaptar a realidade empresarial à realidade do setor de petróleo, né? E esse decreto, então, liberou a Petrobras de cumprir a tal Lei 8666. Desde então, o Tribunal de Contas da União não aceita essa mudança. Mas não aceita essa mudança por razões formais, porque o Tribunal de Contas da União acredita naquele modelo da Lei 8666. Ou seja, um modelo de controles excessivos sem levar em consideração as eventuais necessidades, vamos dizer, empresariais das empresas de economia mista. Exatamente. E o Tribunal de Contas, esse é o problema, não é capaz de dar resposta ao seguinte problema. A Lei 8666 não pode se aplicar à Petrobras não porque as pessoas não querem, é porque ela não serve para a Petrobras. Ela não é capaz de permitir que a Petrobras funcione adequadamente como empresa. Mas o senhor acha que este marco, digamos assim, regulatório, esse marco normativo, é de fato a causa de um processo de aumento de corrupção, por exemplo? É claro que não. Eu gosto até de dizer isso e repito para os meus alunos, vou repetir aqui. Não adianta nada colocar um sistema, uma cerca elétrica no muro da casa e deixar a porta aberta. E depois, quando entrar um ladrão pela porta, você dizer que o sistema que você contratou é ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, você acaba atacando um problema que não é a realidade. O problema é esse. Tanto isso é verdade que parte dos escândalos de corrupção que estão ligados a essa mesma cadeia que nós estamos chamando de Lava Jato, não se passa na Petrobras, passa em outros lugares em que há licitação de acordo com leis supostamente rígidas. É que existem muitos mecanismos para manipular os contratos públicos. Então o problema não está aí, não está aí. E é preciso, então, que nós sejamos capazes de enfrentar os problemas onde eles estão. Qual é o problema da Petrobras? Não conseguiu ter uma governança, pelo menos em certos setores importantes, que fosse capaz de evitar os desvios. Mas não é porque a lei... Além do loteamento político, né? Quer dizer, o loteamento, aliás, é fruto desse processo, né? Exatamente. Ou parte desse processo. Então você nomeia alguém que tem objetivos outros que não a realização da eficiência da Petrobras, você não tem mecanismos de governança interna para impedir isso e, evidentemente, ele vai usar as competências que tem para contratar para desviar. Isso é normal, mas não faz sentido imaginar que a Petrobras deva ser submetida à tal Lei 8666. Agora, professor, o senhor também não acha que, vamos dizer, na aplicação da lei, sobretudo pelo julgador, vamos dizer, pelo judiciário brasileiro, na hora que ele observa os problemas, as mazelas do setor público, ele acaba tendo uma postura também distante da realidade? Ou seja, a jurisprudência acaba não se atualizando também? O senhor não acha isso? Distante da realidade e pouco prática a própria decisão. Quer dizer, às vezes as opiniões se formam longe da realidade, baseado em desconfianças, e as soluções que o tribunal dá acabam sendo soluções incompreensíveis, indefinidas. Lhe dou um exemplo. O Supremo Tribunal Federal terminou de julgar, semana passada, uma ação de inconstitucionalidade contra as organizações sociais. O que são as organizações sociais? São as associações que os estados, municípios passaram a contratar para realizar, sobretudo, serviços de saúde. A maior parte do serviço de saúde importante de grande parte dos municípios, dos estados, está atribuído a essas organizações sociais. E aí houve ação de inconstitucionalidade contra a lei que criou esse modelo, que é uma lei da década de 90. O Supremo acabou julgando constitucional a lei, só que disse que era preciso fazer uma interpretação. Quer dizer, julgou constitucional desde que observada certa interpretação que era para evitar desvios. E aí a interpretação, ela gera espanto, porque ninguém consegue saber exatamente qual é a interpretação. Qual é a interpretação? Tem que interpretar a interpretação. O Supremo disse, a lei tem de ser aplicada de forma objetiva, imparcial e seguindo os princípios da administração. A pergunta é, o que significa isso na prática? Então, o que o Supremo acabou fazendo foi julgar constitucional a lei desde que observada alguma coisa indefinida. Então, veja que o Supremo acabou gerando insegurança. Depois de tantos anos da discussão a respeito desse assunto, o Supremo gerou insegurança. Outro assunto importante, tem muito a ver com o desenvolvimento, saneamento básico. Saneamento básico. A quem pertence as competências de saneamento básico no Brasil? A ação de inconstitucionalidade rodou durante muitos anos o Supremo e o Supremo tomou uma decisão que parece que se encaminha no sentido que a competência é dos municípios. Bom, mas e nas regiões metropolitanas? A decisão é
de difícil compreensão. Ninguém é capaz de dizer ao certo o que o Supremo disse ser a solução correta para compor os interesses. Digamos, é a realidade de alguns segmentos urbanos que são os mais conflagrados pelo problema. Os né? mais importantes. Os mais importantes. São Paulo, por exemplo. Ou seja, deixou-se de lado o mais importante. Professor, existe outra questão também muito mal abordada, a meu ver, no Brasil, que é a questão do funcionalismo público. Hoje, a figura do gestor público, ou aquele, vamos dizer, que é guardião do interesse público ou do desenvolvimento das atividades necessárias ao interesse público, ele, apesar do volume imenso de concursos, etc., a gente não tem um aumento de produtividade e um aumento de eficácia. Qual seria a medida que o senhor imaginaria, por exemplo, em relação aos concursos públicos, ao ingresso e atração de recursos de sabedoria do setor privado, das universidades para o setor público? É uma questão tão pouco abordada, eu acho, no Brasil, né? Eu acho que são três coisas. Uma não tem a ver diretamente com a seleção de pessoal. Tem a ver com uma reestruturação da administração pública. A administração pública, sobretudo a federal, que é a mais importante, ela é muito irracional na sua organização. Aí é difícil os talentos setoriais fazerem muita diferença. Então esse é um ponto prévio. O segundo é que os concursos públicos acabaram se tornando muito formalistas. Por quê? Porque, paulatinamente, foi se questionando muito em juízo os concursos públicos. E os administradores que abrem concursos públicos foram tentando diminuir as ações judiciais. Então, para isso, fizeram com que o concurso público fosse uma coisa insípida. O que é concurso público insípida? Provas de múltipla escolha com questões hiperobjetivas. Aí dá menos ação judicial questionando o resultado do concurso. É verdade, desse ponto de vista é bom, né? Mas do ponto de vista da seleção é péssimo. Por quê? Só serviria esse tipo de concurso para selecionar pessoas cujo trabalho fosse responder perguntas objetivas de múltipla escolha. Eu não conheço ninguém na administração pública cujo trabalho seja fazer isso, ficar respondendo questões de múltipla escolha. Não é isso. Então, é um método de seleção, o concurso público, que acabou sendo desviado. Não é que o concurso seja ruim. Existe para alguns tipos de atividade, mesmo na administração pública, concursos mais abertos. Por exemplo, como é que se selecionam professores titulares das universidades públicas? Não é concurso de múltipla escolha. Claro que É não. uma coisa mais subjetiva, com risco de direcionamento, é verdade. Porém, com mais capacidade de verificar o talento, a competência. Mas o Brasil, para o tamanho e porte que tem, não existe, por exemplo, uma escola nacional de administração, ou não existe uma escola nacional de gestores públicos, uma coisa que propiciasse que a avaliação e a seleção fosse mais continuada durante anos, talvez. Salvo nas academias militares, na Polícia Militar, né? Em que há esse método. Por quê? Porque o investimento é muito alto. Então, o que se tem feito é seleções por concursos públicos simplórios e coloca essas pessoas na ativa. É preciso sofisticar o processo de seleção. Então, por exemplo, o concurso público ser de várias fases, incluindo a participação em academia e tal. Aliás, esqueci de mencionar o Itamaraty. O Itamaraty tem esse sistema também. Que é excelente, excelente, mas o custo é alto e é preciso investir, tem tempo. Polícia Federal, né? Mas esse é um elemento. Então, nós precisamos rever a seleção e rever as nossas ideias sobre o concurso público. Mas há um terceiro ponto que esse é central e envolve os órgãos de controle, que é o seguinte: todo o desenvolvimento do controle sobre a administração pública nos últimos 25, 30 anos foi feito tentando aumentar os riscos do gestor público. Então, as leis foram sendo editadas, as orientações dos órgãos de controle, até a postura da imprensa foi sendo sempre de aumentar os riscos de quem toma decisões. Quem toma decisões hoje está sujeito a muitos riscos, porque as leis elas são vagas para justamente permitir que se responsabilize os servidores até em situações ambíguas e tal. Então, imaginou-se, vamos aumentar os riscos para eles e eles serão mais sérios. O que aconteceu? Aumentamos os riscos para eles e eles pararam de decidir. Esse é o problema. Diminuiu a disposição para o risco, porque decidir é tomar risco. E ao diminuir a disposição para o risco, diminui a eficiência da administração. Professor, qual a avaliação do senhor sobre a lei anticorrupção? O senhor acha que essa é uma lei, vamos dizer, vulgarmente dita, que pega? Olha, é uma lei que não contribuiu, porque ela quis trazer uma novidade como se não houvesse responsabilização de pessoas jurídicas, empresas privadas por corrupção,
Uma novidade que já existia, então não era uma novidade. Por que já existia? Porque nós temos uma lei de improbidade desde 1992, que é uma lei que serve justamente para isso, para a responsabilização de empresas também, não é só para funcionários públicos, também de empresas. Então, a maneira correta de melhorar o sistema, que precisava inclusive ser melhorado, era mudar pontualmente esta lei, a lei da improbidade. Não foi isso que foi feito, foi feita uma lei paralela. Paralelo. Até por força de contratos internacionais ou não? Desculpa, viu? Não concorda com isso? Não, as convenções internacionais exigiam era uma punição para os sistemas de corrupção internacional, que é um dos problemas que essa lei tenta enfrentar, mas é muito pontual, o objetivo principal não é esse. Agora, qual é o problema de criar uma lei paralela anticorrupção? São regras paralelas que geram confusão, superposição. Uma das confusões, agora nós estamos vendo muito discutida, qual é? Nesta lei, a lei anticorrupção, é que se criou o acordo de leniência a ser feito para gerar mais informações que levem à punição. Acordo de Que é leniência uma coisa que, em princípio, faz sentido. faz sentido, é positivo. Só que o acordo de leniência só pode funcionar se o acordo ele tiver clareza quanto a quem vai celebrar e quais os efeitos desse acordo. Quem vai celebrar está claro. Quem pode celebrar, por exemplo, no âmbito federal, é a CGU, a Controladoria Geral da União. E quais são os efeitos? Não estão claros. Então, hoje há uma disputa entre o Ministério Público até o Tribunal de Contas, a Justiça virá depois. O Ministério Público, não? Exatamente. Para saber se um acordo de leniência feito pela CGU vai ter algum impacto nas ações propostas pelo Ministério Público. Isso não foi resolvido pela lei. Então a lei acabou. Mas o senhor acha que esses empecilhos farão com que essa lei não seja aplicada? Sim, acho que farão com que ela não seja aplicada. Ela vai ter que ser modificada. Quer dizer, o acordo de leniência não foi bem criado. As modificações para ampliar a punição das empresas não são boas modificações. Então, é preciso voltar ao tema legislativamente para melhorar a qualidade legislativa. O que aconteceu, creio eu, é que a Controladoria Geral da União tinha uma ambição de aumentar a sua importância, os seus poderes. E esta lei, a Lei Anticorrupção, foi uma possibilidade, foi um caminho que a CGU usou para isso. Aumentou um pouco a importância da CGU, mas não colaborou para a qualidade do sistema. Ou seja, fizeram errado, né? Fizeram errado, uma reforma de má qualidade. E assim como nós temos tido reformas de má qualidade nas legislações sobre licitação e contratos públicos, nós temos tido reforma de má qualidade em matéria de controle público do Tribunal de Contas. Nós temos um problema de má qualidade das reformas. Essa má qualidade ela é fruto de uma concepção equivocada do ponto de vista teórico, do conhecimento da realidade fática, etc. Ou isso não seria também fruto dos próprios interesses conflitantes que acabam fazendo com que as leis no Brasil fiquem absolutamente tortas? Eu acho que esse último ponto que você mencionou é importante. Há um conflito de interesses e os governos, eles não têm conseguido ter uma agenda própria. Eles, na verdade, são administradores de conflitos e ficam tentando compor esses conflitos, eventualmente, em lei. Conflitos, inclusive, entre os vários órgãos públicos, porque hoje o número de ministérios reflete os setores que demandam proteção dos seus interesses, não é isso? Bem, não se consegue ter uma agenda pública de síntese, não há uma agenda do governo geral, genérica. Então, não se consegue fazer uma verdadeira reforma, por exemplo, no tema das contratações públicas, geral. O que acontece é que se o governo tem dificuldade num segmento, ele tentar aprovar uma lei que permita ter uma espécie de saída específica para aquele segmento. Foge da legislação geral. E você vai resolvendo os problemas assim. E isso vai gerando uma solução global de má qualidade. Então esse é o problema. O Estado brasileiro, através da sua administração pública, acaba não tendo uma agenda pública geral. Ela está a reboque dos interesses, fica tentando compor. É isso o problema. O próprio Congresso funciona nessa sistemática. Quer dizer, a própria feitura dentro do Congresso assim funciona, dentro do Executivo assim funciona, e a gente imagina que dentro do Judiciário isso não acontece, né? Falta alguém capaz de criar a agenda do interesse público.
Porque a agenda dos interesses segmentados, essa é clara, e os grupos defendem os seus interesses, são relevantes, não é isso? É relevante Importante. e importante que eles defendam. Claro. Né? Agora, existe uma agenda que transcende a equalização dos interesses particulares, que transcende, é uma agenda pública geral. E é isso que nós não temos conseguido fazer. Os governos são cooperativas de interesses. É preciso que os governos sejam capazes de ter uma agenda que seja geral. É isso que falta. Professor, o senhor poderia dar uma visão, a partir da sua cadeira, de como o investimento estrangeiro está vendo, neste momento, o Estado, essa situação, vamos dizer, do Estado brasileiro, como empecilho para o ingresso de novos capitais? O senhor tem uma sensibilidade a respeito disso? Eu acho que 2 pontos preocupam especialmente. O primeiro ponto é a fragilização da regulação. Nós criamos agências reguladoras, demos alguma autonomia, mais nos setores do que nos outros, foi bom, sobretudo na União, e em alguns estados nós temos agências reguladoras. Acontece que desde a criação delas, há pelo menos 15 anos, elas vieram se fragilizando. Na prática, as agências foram se fragilizando. Por exemplo, nós temos dificuldade de compor as diretorias. Então, há interinos que não são verdadeiramente autônomos. Então, o capital internacional, ele olha para a segurança regulatória. E não é por acaso que as agências foram criadas quando o Brasil fez o seu maior esforço de atração de capital internacional no final da década de 90, no começo dos anos 2000, quando o programa de privatização. Então, eles estão hoje olhando com muita desconfiança o sistema regulatório brasileiro. Essa é a primeira coisa. Aqueles que estão pensando em novos projetos, por exemplo, novas concessões de rodovia, novas de aeroporto, que até o governo anuncia, querem saber a qualidade dos projetos e a rapidez com que esses projetos serão feitos. E há uma desconfiança de que o governo não tem um método adequado para fazer projetos de qualidade. É muito confusa a metodologia do governo, sobretudo do governo federal, para montar os projetos de infraestrutura. Professor, nesse particular, em relação à segurança do ambiente regulatório, não deveríamos incluir também o fato do judiciário brasileiro estar numa situação arcaica, que não funciona, que demora muito tempo, cheio de medidas e com decisões equivocadas no âmbito empresarial, falta de preparo do juiz? Não seria também um fator sistemicamente relevante isso? Acho que sim, é um elemento importante. O judiciário, ele tem sido muito usado de modo especulativo, isto é, conflito entre duas empresas. Uma perde na agência reguladora, vai ao judiciário. Saber se o judiciário vai dar ou não vai dar oportunidade para essa empresa postergar o cumprimento da decisão administrativa é hoje uma coisa que não se pode fazer racionalmente. Nós não temos consistência da jurisprudência. Isso é, um judiciário muito voluntarista. Muito voluntarista. Vamos pegar o caso dos consumidores. Consumidores que não pagam serviços ou que não querem pagar assinatura de telefonia, por exemplo. Começa uma onda de judicialização, uma visão dos juízes muito, digamos, separada da ordem jurídica, quer dizer, uma visão de que eles devem construir um novo direito, um direito que seja contra o capital. Enfim, esta visão um pouco distorcida da realidade. Gera muitos custos. Então, isso é fato, isso é real. A reforma disso tudo é complexa porque envolve até uma revisão dos procedimentos judiciais que acabaram sendo procedimentos que dão muita margem ao voluntarismo judicial. Professor, como questão final, o senhor é um professor de uma instituição importante no Brasil e tem uma questão que nos inquieta muito. Por que, neste momento tão difícil da realidade brasileira, com tantas mazelas sociais, políticas, a corrupção, a academia no Brasil está tão silenciosa? Será que está faltando capacidade de provisão de luz por parte da academia? Porque ela sempre foi uma depositária de novas ideias, de novos avanços. Como professor, o que o senhor diria a isso? Acho que é mais grave em umas áreas que outra. O debate econômico envolvendo os acadêmicos é mais forte. O debate jurídico é paupérrimo.
É paupérrimo. E o senhor atribui isso ao quê? Olha, eu acho que nós temos problemas ainda de qualidade nas nossas academias. Quer dizer, nós não estamos conseguindo gerar debate acadêmico interno entre as várias instituições e que tenha um reflexo no debate público e influa no governo, esse é um lado. E o outro lado é o desprezo que o Estado brasileiro acabou criando pela academia por conta de uma coisa que, em primeiro lugar, era positiva, que é o desenvolvimento de uma burocracia interna e forte. Então, por exemplo, houve um desenvolvimento de uma burocracia jurídica muito forte no Estado depois da Constituição de 88. Ministério Público, Advocacia Pública, são o Judiciário, são defensoria, setores que se fortaleceram com gente qualificada e tudo. Bom, isso foi bom, não é verdade? Só que isso gerou uma autossuficiência desses setores que ouvem pouco a academia. Então, eu lhe dou um exemplo. A discussão de uma lei para o terceiro setor, que ocorreu e acabou sendo editada a lei no ano passado. A interação com a academia foi uma espécie de faz de conta. Toda a criação do projeto, a discussão, foi feita dentro das corporações do governo, as corporações organizadas, inclusive os órgãos de controle, a advocacia pública, etc. Bom, a academia ficou à margem, foi chamada mais para fazer um papel de figuração, quando muito. Resultado, a lei foi editada e nunca entrou em vigor. Porque havia um prazo para entrar em vigor, quando veio terminando o prazo, o governo tomou a medida provisória para postergar. Por quê? Porque aquilo era completamente irrealista. Uma visão mais de fora das visões das corporações, inclusive jurídicas lá da administração, uma visão acadêmica, teria permitido uma maior maturação. Então fez muita falta. Então é preciso que o governo olhe para a academia, incentive a participação da academia e não tem feito. Professor, muito obrigado pela sua presença na Real, na TV. Estamos aqui sempre disponíveis para debater os grandes temas nacionais. Acho que nós temos que colocar na agenda essa ideia. O direito administrativo brasileiro precisa ser repensado junto com a administração brasileira. Uma administração para o desenvolvimento precisa de um direito administrativo que seja consistente com a ideia de desenvolvimento e seja moderno e sofisticado. Desde as suas palavras faremos o título dessa matéria. Muito obrigado.